Assistir o campeonato alemão nunca teve um significado tão forte. Era praticamente um evento canônico que o Bayern sempre vencia. A equipe de Munique, por muito tempo, se acostumou com as grandes investidas, principalmente grandes resultados, e a maneira hegemônica pela qual se consolidou como uma das principais equipes de todo o planeta. O alemão era sempre do Bayern de Munique, e o clube sempre se acostumou a montar grandes dinastias do futebol. Um dos maiores clubes do mundo, certamente no mínimo no top 5 de maiores de toda a história, o Bayern de Munique se acostumou a brincar com o fácil. Só que agora uma velha frase que antes ecoava na própria Alemanha faz muito sentido para os próprios bávaros. O Bayern de Munique seria o próprio responsável da sua autodestruição. E é por isso que com Thomas Tuchel no comando, o Bayern só consegue ir de mal a pior, perdendo completamente o prumo e a constância que antes tinha e era praticamente de lei na Baviera. Por isso que você vai ver agora, do melhor jeito Zefute possível, por que o Bayern de Munique está nessa situação, ou melhor dizendo, o que bolhufas está acontecendo com uma equipe que antes era uma das mais poderosas de todo o planeta. Para que você veja tudo isso sem demandas, deixa o like e se inscreva no canal, porque assim você só assiste, acompanha, pega a pipoca e fica confortável para ver mais um vídeo da qualidade melhor possível. Você tá pronto? Pois bora! O Fußball Club Bayern München, comumente referido como FC Bayern München, ou Bayern de Munique, ou simplesmente Bayern, é um clube alemão multidesportivo sediado na cidade de Munique, no estado da Baviera. O estado e a cidade, que em alemão respectivamente se denominaram Bayern e München, dão nome ao time. O Bayern foi fundado em 1900 por 11 jogadores de futebol. Embora tenha outros departamentos para xadrez, handebol, basquete, ginástica, boliche e até tênis, foi no futebol que a agremiação se tornou mais famosa, de maior torcida e o mais bem sucedido na Alemanha. O Bayern tem seus times de base, Bayern Sub-19 e Bayern Feminino. Suas cores tradicionais são vermelho e branco, e o escudo mostra a bandeira branca e azul da Baviera. Desde o início da temporada 5/6, o clube atua como mandante no Allianz Arena, cuja capacidade é para atender 71 mil espectadores. Antigamente, o Bayern realizava seus jogos no Estádio Olímpico de Munique, estádio que o abrigou durante 33 anos. No futebol, o Bayern já conquistou 29 títulos do Campeonato Alemão e 20 da Copa da Alemanha. Em nível internacional, o Bayern venceu 6 edições da Taça dos Clubes Campeões Europeus, ou Liga dos Campeões da UEFA, empatados com o Liverpool, uma também da Liga Europa, uma da Recopa Europeia da UEFA e uma da Supercopa Europeia, sendo um dos únicos 5 times a ganhar as 3 principais competições da Europa, tanto a Liga dos Campeões como a Liga Europa e a Recopa. Somos a sua galeria 2 taças intercontinentais e 2 campeonatos de mundo de clubes. Seu período de maior sucesso foi em meados da década de 70, quando, sob a capitania de Franz Beckenbauer, ganhou por 3 vezes seguidas a Liga dos Campeões da UEFA entre 74 e 76. Aquele time é reconhecido até hoje como uma das maiores equipes de todos os tempos do futebol mundial. Em 2013, o clube conquistou uma tríplice coroa, vencendo a Liga dos Campeões da UEFA, a Bundesliga e a Copa da Alemanha. E em 2020 conquistou novamente, tornando-se o primeiro clube alemão e o 7º da Europa a conquistar esse grande feito. O Bayern foi um dos grandes times responsáveis por aplicar goleadas colossais, fazer seus jogos de futebol parecerem simplesmente fáceis e quase que uma anedota perante os adversários. Ninguém teria chance ou impacto perante a maneira organizada e aguçada pela qual os jogadores do Bayern de Munique faziam. Até muitas pessoas diziam que não tinha graça para torcer para uma equipe que ganhava todos os títulos e competições. Porém, isso de certa forma acabou mudando com a transferência de um certo inglês. Não que por necessariamente culpa dele, mas ao que parece, o que se assemelha com uma verdadeira maldição. Eu tô falando de Harry Kane, e um dos maiores ingleses de todos os tempos, na palavra de muitos, que ainda assim tem uma carreira muito limitada por conta daquilo que você já sabe: a ausência de títulos. O profissional Harry Kane nunca faltou e nunca fugiu à luta, mas o que se incomoda é o fato de que parece que ele carrega uma sina que é pra si só. Harry Kane passou por muito tempo jogando no Tottenham, e foi lá que foi um dos maiores ídolos da história do clube. Mesmo com a ausência de títulos, ele fez a equipe branca de Londres, que antes jogava no White Hart Lane e depois mudou para o seu próprio estádio, fazer grandes campanhas e excelentes atuações. Apesar daquele jogo histórico contra o Ajax, que o Lucas Moura foi o principal responsável pela virada apoteótica na Champions, ele foi um dos grandes responsáveis por salvar o Tottenham em vários momentos naquela liga, chegando à final contra o Liverpool de Salah, Klopp e companhia, e acabaram não sendo o páreo para a equipe também inglesa. Ainda assim, o próprio Kane conseguiu fazer grandes campanhas, mascarando uma equipe que antes era considerada como limitada. É óbvio que tivemos jogadores como Heung-min no caminho, mas sem o Kane o Tottenham jamais conseguiria. As aparições de Harry Kane na Premier League são inesquecíveis para qualquer torcedor. Marcou seu nome não somente na brecha dos maiores artilheiros de todos os tempos, como também um grande playmaker que chamava a responsabilidade e não corria da decisão. Porém, é um grande fato que, combinando também as grandes atuações da seleção inglesa, que não eram suficientes e nunca foram para que a Inglaterra voltasse a ganhar uma Copa do Mundo que não vem há tempos pro país, o Kane acabou tornando-se uma figura extremamente fracassada para muitos. Um jogador muito qualitativo que faz grandes gols, banca assistências e ajuda muito seus companheiros em campo, correspondendo a cada centavo que lhe foi pago. Porém, parece que ele traz consigo uma sina simplesmente inexplicável. Já são praticamente 15 anos de carreira e nada de título para o Kane. O que Kane não esperava era uma pedra gigante no caminho. Logo em sua primeira temporada no futebol germânico, aquela que decretaria o fim da maldição, teria o azar de se deparar com o melhor time de toda a história do país, pelo menos em resultados conquistados
resultados no começo da temporada e até aqui. Eu estou falando que nunca houve na Alemanha ninguém do pote do Bayer Leverkusen. O time comandado por Xabi Alonso conseguiu uma das 5 maiores campanhas de Bundesliga até o momento. O único jogo que o Leverkusen acabou não ganhando foi justamente o de ida contra o Bayern, porque no da volta foi um 3-0 acachapante. O jogo de empate foi disputado em Munique, ou seja, acabou sendo um resultado positivo para o atual líder. A campanha da equipe de Kane até então era acima da média, mas a diferença técnica e tática do Bayern acabou mostrando que já estava na cara. A equipe de Munique não consegue ter o mesmo prumo e a mesma força e fortaleza que o time muito valioso e vistoso do Xabi Alonso vem fazendo. Em relação a certames financeiros, valioso em relação à qualidade técnica, ao futebol jogado, ao box-to-box apresentado, às táticas de Xabi Alonso e à solidez de uma equipe que não tá pra brincadeira. Se para muitos o Bayern de Munique ganhar a Bundesliga seria impossível ou daqueles sonhos que só o futebol proporciona, isso tem se tornado uma grande realidade. Eis que talvez um dos maiores problemas tenha sido a contratação de um nome que já era acostumado ao futebol alemão e que para muitos seria uma grande sobrevida pro Bayern. Eu estou falando do técnico Thomas Tuchel, ou Thomas Tuchel, como você preferir. É um fato que o treinador já conhecia de longa data o Bayern, não necessariamente por comandá-lo, mas sim por ser o seu adversário. Thomas Tuchel por muito tempo treinou a equipe do Borussia Dortmund, justamente o sucessor da era Klopp. Quando o Klopp acabou saindo da equipe, ele assumiu o comando. Thomas Tuchel carrega um grande trabalho pelo Chelsea, quando fez a equipe londrina conquistar a sua segunda Champions League de toda a história. Champions que então só havia vindo com Didier Drogba e companhia, quando a equipe de Londres conseguiu de maneira brilhante conquistar a Champions diante do Manchester City de Pep Guardiola, que convenhamos, inventou um pouco na final, deu uma de pardal, coisa que o carequeixo não é acostumado a fazer, mas que acabou custando aquela Champions com o gol do Havertz na final. Você lembra? É aquela Champions que teve a pandemia e tudo mais. Eu sei que você lembra, né? Mas enfim, Tuchel foi atribuído como um técnico geracional, e que a partir do momento que comandasse a equipe da Baviera, teria uma facilidade absurda nos seus pés, ou melhor dizendo, no seu apito de comando. Mas o que ele não contava era que o Bayern passaria por uma das maiores crises, e ele seria um dos maiores culpados. A bruxa está solta no Bayern de Munique. Em apenas 1 para 2 semanas, a equipe levou um sonoro 3-0 do Leverkusen do Xabi Alonso, ficando mais distante do primeiro colocado, ainda sendo derrotada pela Lazio no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, e para piorar mais ainda, perdendo pro Bochum. Quem é o Bayern de Munique para perder pro Bochum, mesmo que fora de casa? Um sonoro 3-1, que não foi engolido a seco pelos torcedores. Ainda assim, algumas lesões acabaram sendo muito fortes. O clube anunciou que Sacha Boey, o lateral direito adquirido na última semana da última janela, sofreu uma ruptura de fibra muscular na coxa esquerda. No comunicado, o Bayern anunciou que o francês, que custou 30 milhões de euros, ficará afastado por algumas semanas. Boey é um dos mais de vários importantes desfalques para o jogo desse domingo contra o Bochum. A partida de volta das oitavas da Champions também marca isso, porque além dele, Kingsley Coman, Alphonso Davies, Konrad Laimer, Serge Gnabry e Bou Nassar seguem fora das opções de Tuchel. Ele tá na corda bamba. O técnico, aliás, é que mais está pressionado. Além das duas importantes derrotas seguidas, foi revelado que Thomas Tuchel tem uma bronca forte nos atletas após o revés frente a Lazio. Vocês não são tão bons quanto eu pensava, portanto eu tenho de me adaptar a esse nível, teria dito Tuchel. A frase obviamente não caiu bem no vestiário, o que deixa ainda mais tensa a relação entre corpo técnico e jogadores. O momento atual interno do Bayern chegou a ser analisado por Lothar Matthaus, e do histórico do clube, e o ex-líbero crê que falta leveza, naturalidade e cumplicidade do elenco. Nas palavras dele, o treinador e sua comissão têm agora um trabalho muito exigente psicologicamente, mas eles têm experiência suficiente para lidarem com isso. É preciso reconquistar a confiança dos jogadores. Desejo isso para Tuchel e para o Bayern, mas não é fácil. Eu mesmo já experimentei essas situações muitas vezes em minha carreira inteira. A relação de confiança entre os principais líderes e o treinador pode ter sido perdida. A pressão está tão forte que ainda nessa sexta, torcedores foram ao centro de treinamento da equipe bávara, levando cartazes em que pediam a saída do técnico do cargo. E não foi só isso. Em outro cartaz, uma torcedora questionava por que de Tuchel ter escalado Dayot Upamecano, que foi expulso contra Lazio, e Kim Min-jae, ao invés de Matthijs de Ligt, entre os titulares contra Lazio. Além disso, também tivemos acusações de racismo contra zagueiro. O próprio Upamecano também se manifestou nas redes sociais. Considerado o bode expiatório em campo ao revés para Lazio, na Champions, o zagueiro se desculpou pelo cartão vermelho, mas denunciou mensagens racistas sofridas em suas redes sociais. Erros fazem parte do futebol. Cometi um erro e peço desculpas aos meus companheiros e torcedores. A crítica também faz parte da bola, mas o racismo não tem lugar em lado nenhum, seja no estádio ou nas redes sociais. O racismo não tem lugar em lado algum. Estamos em 2024 e respeito é fundamental. Palavras de Upamecano. Havia o primeiro desafio para superar as turbulências e dificuldades, que seria justamente frente ao Bochum, fora de casa, que a equipe deveria dar uma resposta, mas isso não aconteceu. Até então, com 50 pontos, a 5 do líder Leverkusen e desfalcado, o time bávaro ainda assim era o favorito contra o 14º apenas colocado do campeonato alemão. Apesar disso, os bávaros não tiveram vida fácil, ainda mais com esse momento tenebroso. A situação de Tuchel está complicada. Não é totalmente descartada uma demissão, caso justamente o Bayern tropece. Mas apesar das pressões, das lesões e do clima tenso, o treinador alemão tentou e teve
teve mais uma chance de recuperar o ânimo da sua equipe em busca de títulos possíveis, sejam nacionais ou continentais. Qual seria o nome ideal para substituir o Tuchel? Bom, temos alguns. Dentre eles, claro, o óbvio, Xabi Alonso seria o nome ideal. Porém, como é que Xabi iria abandonar o novo trabalho do Leverkusen, principalmente dando certo e sendo o primeiro colocado para ir justamente para a equipe que vem sido uma bagunça? O Bayern também, muitas das vezes, prova que não é confiável para treinadores, haja vista que demitiu Julian Nagelsmann, ou então o ex-treinador do Bayern, que havia dado bons resultados e que acabou saindo por conta de alguns pequenos resultados na Bundesliga. O Bayern jogava até bem, tinha bons resultados, o que não justificava, claro, alguns reveses, mas ainda assim dava para ter dado mais confiança por o treinador. E com a saída de Nagelsmann, vale lembrar, o Bayern só ganhou a Bundesliga passada por uma combinação bizarra de resultados, ganhando no último minuto e num pleno drama, praticamente com todo mundo acompanhando do televisor as partidas simultâneas entre Borussia Dortmund e a própria do Bayern, em que se não fosse por Jamal Musiala, a equipe teria perdido na última rodada o troféu para a equipe aurinegra. Ainda assim é dito que Xabi Alonso tem um acerto já premeditado com o Liverpool. Os Reds, que já sabem que Jürgen Klopp não ficará, já está pensando em novas oportunidades alternativas para preencher a lacuna da ausência do então treinador. Sabendo bem que a situação não é fácil e que a equipe precisa achar um nome substituto à altura, Xabi Alonso vem sendo a sensação e muito por isso a FSG, proprietária do Liverpool, já vem falado a plenos pulmões para trazer o Xabi Alonso para a equipe. Ainda mais porque Xabi Alonso é identificado tanto com o Bayern quanto com o Liverpool, mas principalmente com os Reds, pois foi lá que conseguiu grandes títulos, dentre eles a Champions League 2005, sendo uma das principais lideranças técnicas do elenco. Alguns outros nomes, como o ex-técnico Hansi Flick, além também de Roberto De Zerbi e até mesmo o próprio Julian Nagelsmann, surgem na poeira do Bayern. Mas é um fato que para uma equipe tão grande, nomes precisam ser pensados e repensados. Mas o que dá para consertar e afirmar é que Thomas Tuchel definitivamente, além de insultar os seus jogadores, não vem conseguindo dar o trabalho que precisa. E por isso, para que o Bayern não fique no esquecimento, as coisas precisam mudar urgentemente. Mas e você? Sabia da situação atual do Bayern? O que você tá achando de tudo isso? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por chegar até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!